Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Nós estamos aqui conversando com a deputada estadual Clarissa Garotinho. Lembrando a todos vocês que críticas, dicas e elogios ao programa, programapolêmica@gmail.com. Como eu coloquei com você no bloco passado, esse projeto seu, que você vai me dizer em que andamento ele está, um projeto, na minha opinião, interessante, em que faz com que as empresas que visem serem concessionárias ou permissionárias de serviço público tenham que passar por um plebiscito. Mas a primeira pergunta, antes de você falar do projeto propriamente dito, como instruir a sociedade de ir para um plebiscito partindo do princípio que discutir empresa dentro do governo é uma coisa tão grande, se a gente olhar para a comunidade de cima para baixo, como é que você faz isso? Eu vou começar contando a você como é que surgiu a ideia desse projeto, né? Esse projeto surgiu no momento em que o governo do estado decidiu que ia privatizar o Maracanã. E isso gerou uma polêmica enorme, isso gerou uma onda de protestos na cidade do Rio, isso gerou uma série de movimentos sociais, de clubes defendendo o Maracanã. Afinal de contas, o Maracanã sempre foi a casa dos clubes cariocas, né? Não era um processo ali de concessão que o Estado estava fazendo, por exemplo, para uma administração de clubes, porque você tem outros lugares do mundo que a administração é dos clubes, né? Sim. Então, se você fizesse uma concessão para os clubes de futebol, pelo menos você teria a garantia de que o esporte seria a principal atividade desenvolvida dentro daquele espaço. E aí, quando eles quiseram, o governo do estado, o governador Sérgio Cabral, quis privatizar o Maracanã, eu fui autora de um projeto específico que solicitava um plebiscito para a privatização do Maracanã. Nós recolhemos milhares de assinaturas em todo o estado em apoio a esse projeto. Nós participamos de muitas manifestações, nós participamos de um movimento social, né, nas redes sociais, onde as pessoas puderam assinar, contribuir com esse projeto também, mas infelizmente o governo do estado não quis fazer esse plebiscito. Então, a partir daí, a gente pensou, poxa, são tantas coisas importantes que são administradas pelo Estado e que muitas vezes eles decidem terceirizar a gestão, decidem passar isso para uma concessionária. A gente já passou para concessão trem, a gente já passou metrô na capital, a gente já passou a Companhia Estadual de Gás. Foi tanta coisa que era do Estado e que passou para a administração privada, que eu acho que a população, nesses casos, tem sim o direito de opinar e saber se concorda ou não com a concessão. Foi assim que surgiu esse projeto de lei. E o projeto não foi votado na Assembleia Legislativa porque, como você sabe, a Assembleia Legislativa, a pauta é absolutamente presidencialista. Quando eu fui vereadora da cidade do Rio, os líderes partidários, eles se reuniam, eles encaminhavam projetos para a pauta e o presidente escolhia também os projetos que ele queria colocar. Então você tinha uma democracia maior na hora dos projetos que seriam analisados pelos vereadores. Já na Assembleia Legislativa é totalmente diferente. O presidente não ouve ninguém, a pauta é exclusivamente feita por ele. Então aqueles projetos que são os mais polêmicos, ele simplesmente não coloca em pauta. E qual a via de recurso de vocês para conseguirem equilibrar um pouco isso? Então, a via de recurso é fazer um requerimento de urgência para incluir o projeto na ordem do dia. Mesmo com o requerimento de urgência, ele ainda vai lá, bota na gaveta, espera, enrola, é complicado. É o sistema. Deputada, outra questão importante que está sendo discutida no país é a questão das CPIs, das comissões parlamentares de inquérito. Nós estamos assistindo aí a uma briga ferrenha no governo federal, quando se quer abrir uma CPI para discutir a questão da Petrobras e imediatamente os outros querem abrir do metrô de São Paulo. E o que eu tiro disso aí é que, na minha opinião, a CPI é uma coisa extremamente salutar, porque se um governo não deve, o governo é um primeiro a se adiantar. No governo federal nós estamos vendo uma briga que parece que a CPI é uma forma de achaque político, parece que é uma forma de desgastar. Como que você vê o instituto da CPI, na sua opinião, você que é parlamentar? Eu acho o seguinte, eu acho que todo instrumento de transparência, se existe realmente um fato, no caso da Petrobras, existiam ali fatos muito concretos, que precisavam ser estudados, que precisavam ser analisados. Eu acho que a transparência ela é fundamental. A gente está passando por um período de crise na democracia representativa. As pessoas já não se sentem mais representadas pelos políticos. A frase que a gente mais ouve, né, as pessoas falando sobre políticos em geral é não me representa. Quando a gente vive uma sociedade que é uma democracia que é representativa. Então, é chegado o momento dessa nossa democracia avançar um pouco mais. E os instrumentos de transparência, eles são fundamentais para isso. Então, acho que a CPI é um instrumento positivo para esclarecer alguns fatos,
é um instrumento, sobretudo, de transparência para a sociedade. Agora, é verdade também que, principalmente nos anos eleitorais, né, quando está perto das eleições, existem também aqueles interesses políticos, aqueles interesses partidários que não têm como objetivo, né, garantir essa transparência que é tão importante para o cidadão. O único objetivo é ficar gerando mensagens truncadas, que não necessariamente são fatos negativos, mas toda vez que você levanta um instrumento como esse, vai ter sempre a versão do governo e vai ter sempre a versão da oposição. Então, muitas vezes também a CPI ela é utilizada como um instrumento político em ano eleitoral, em período eleitoral, apenas para tentar causar um desgaste de imagem para aqueles que estão no governo. Agora, eu defendo sim a CPI, acho que é um instrumento importante, mas que deve ser usado da maneira correta, para esclarecer os fatos corretamente e principalmente para dar essa transparência que é tão importante nos dias de hoje. Hoje não dá para esconder nada. A gente vive numa sociedade hoje absolutamente transparente. Todo mundo tem um iPhone, todo mundo pode filmar o que está acontecendo, todo mundo pode gravar uma conversa, todo mundo... Hoje a vida acontece muito em tempo real, né? O imediatismo é muito grande. Até os jornais estão sofrendo com isso, porque o jornal vai escrever a matéria do dia seguinte, já está velho, porque já saiu tudo nos online. Então, essa velocidade da informação que a gente está vivendo hoje, os governos precisam entender que ele também precisa responder à sociedade na mesma velocidade que a sociedade caminha. Você colocou essa questão das informações truncadas e nós sabemos que geralmente as matérias negativas, às vezes elas ganham muito mais destaque do que as matérias positivas. Mas o que eu quero perguntar a você como política, como que você vê o contraditório dado para os políticos na imprensa, quando sai primeiro a matéria negativa, vamos dizer assim, e o contraditório às vezes é reduzido, às vezes é menor. Como que você vê isso, não só na imprensa tradicional, mas também nas mídias sociais? Olha, isso é um absurdo. Eu me formei em jornalismo, defendo absolutamente a liberdade de imprensa, defendo totalmente a liberdade de imprensa. Agora, a liberdade de imprensa também não pode ser utilizada como forma de difamar a honra das pessoas, né, sem que as pessoas tenham o mesmo espaço para se defender. Eu vou recordar aqui até de um fato que o Garotinho e a Rosinha sofreram recentemente, quando foram acusados numa matéria que envolvia a atriz Débora Seco, e saiu na manchete do jornal, na capa de um jornal de grande circulação no estado. E aí a Rosinha e o Garotinho não tinham absolutamente nada a ver com aquele processo. E o advogado deles entrou em contato com o jornal e falou, olha, nós vamos ter que processar o jornal mais uma vez. E eles disseram, não será necessário, porque nós vamos fazer uma correção amanhã. Então tudo bem, não recorreram, esperaram a correção no dia seguinte. No dia seguinte, pega o jornal, procura... Né? E aonde que estava a resposta? Lá na seção de obituário, uma notinha de 3 linhas dizendo, diferente do que o jornal publicou ontem, Rosinha e Garotinho não têm relação com a matéria. Então você não pode acusar uma pessoa na capa do jornal, com uma manchete, com uma matéria grande, com destaque, e dar a resposta para a população de que eles não têm nada a ver, o direito de resposta, né, numa sessão de obituário, em 3 linhas. Então, realmente eu acho que assim, nós precisamos defender a liberdade de imprensa, mas a imprensa também, se ela quer que a gente continue defendendo a liberdade de imprensa, ela também precisa entender que a liberdade de imprensa não é a liberdade de atacar a honra das pessoas sem ter que dar nenhuma satisfação por isso. A ampla defesa tem que ser garantida. Com certeza. Ainda dentro dessa questão da informação, talvez o Brasil seja um dos maiores países consumidores de internet, né? E a internet também hoje, ela é política, os deputados, os parlamentares todos divulgam suas ações e ali ainda é um campo meio minado. Nós tivemos agora o Marco Civil aprovado. Para você, esse Marco Civil dá uma arrumada, dá uma segurança um pouco maior ou ainda a gente caminha em um campo que a gente conta muito mais com a sorte do que com a lei? Olha, primeiro eu acho que a internet ela é excepcional, porque ela acaba com os grandes monopólios. Você lê uma coisa num site, você pode ler o contraditório em outro site, todo mundo pode ter seu blog, todo mundo pode apresentar a sua versão. Eu, por exemplo, utilizo muitas redes sociais, principalmente o Facebook, né? Hoje eu tenho mais de 110 mil seguidores no Facebook, é um instrumento onde a gente mostra o nosso trabalho, mostra o nosso dia a dia, as pessoas às vezes querem conhecer um pouco mais da gente também. Agora, o Marco Civil, eu acho que ele
ele ainda precisa ser aprimorado, mas eu acho que ele garantiu naquele momento ali algo que era fundamental, porque você tinha as grandes empresas de telecomunicação que queriam vender pacotes fechados na internet, que queriam controlar a internet. Então, o que ia acontecer? Então, para eu ter acesso a um site, eu vou pagar um valor X. Se eu quiser ter um pacote com site, com e-mail, eu vou pagar um valor Y. Se eu quiser também incluir ali filmes, TV a cabo, eu vou pagar um outro valor. Então isso, na verdade, é querer restringir na internet aquilo que hoje é aberto, aquilo que hoje todo mundo pode entrar, pode acessar o que quiser, né? E o que eles pretendiam era exatamente o contrário, era tentar controlar esse mundo virtual que hoje todo mundo tem acesso a ele. Vamos voltar um pouquinho para a Alerj, para alguns dos seus projetos. Eu tive a oportunidade de ler um projeto muito interessante que é referente às boates do Rio de Janeiro, né? Acredito que seja casas de show também. E uma série de determinações interessantes, não sei se o projeto já foi aprovado ou não, mas eu tive a oportunidade de olhar um problema que nós estamos passando dentro do estado do Rio de Janeiro, que é o porte de armas, das pessoas que vão para esses ambientes portando armas, sejam eles pessoas que a lei permite que vá, seja aquelas pessoas que infelizmente portam armas de forma ilegal. A chamada caixa de areia. No projeto não tem. Será que seria interessante a gente pensar também futuramente em outro projeto que possa fazer isso para dar essa segurança maior ao consumidor, aquele que frequenta as casas, já que você é uma parlamentar estadual? Só para esclarecer a população que não conhece o projeto, esse projeto nós fizemos depois da tragédia que aconteceu na Boate Kiss, né, em Santa Maria, onde, na verdade, ali faltaram equipamentos de segurança. Ali, na verdade, aconteceram muitos erros que acabou culminando naquela tragédia. Então, o que a gente quis foi fazer um projeto que estabelecesse várias medidas de proteção, né, às pessoas que forem clientes de casas de shows, de boates. Então, o que nós apresentamos ali foram medidas de proteção. Realmente, essa questão do acautelamento de armas, ela não consta do projeto, mas a gente pode avaliar isso mais à frente, se for o caso até sugerir uma emenda. Eu vou pedir para a minha equipe técnica, né, a gente dar uma estudada nisso e ver o que a gente pode fazer. Vamos falar um pouquinho do crescente violência no estado do Rio de Janeiro, principalmente no norte e noroeste fluminense. E muitos acreditam as UPPs, muitos acreditam a fuga para o interior de alguns grupos criminosos. Primeira coisa, a UPP para você é positiva ou negativa e se ela está ou não atrelada com essa violência no norte e noroeste fluminense? Olha, a UPP em si, como uma concepção, ela é uma ideia boa, sem dúvida. Agora, a implementação dela é que acontece de maneira equivocada, por várias razões. Primeiro, porque ela não prende bandidos. Eu nunca ouvi falar numa política de segurança em nenhum lugar do mundo que funcione sem prender bandido. Ela dá aviso prévio. Olha, eu estou chegando aí daqui a 15 dias. Aí o bandido sai de lá e vai para outro lugar. Para onde eles estão indo? Eles estão indo para Zona Norte, para a Zona Oeste da capital. Eles estão indo para a Baixada Fluminense. Né? Eles estão vindo para o interior do estado. Como? Esse erro, eu sempre achei essa promoção inicial grande, isso aconteceu sempre, não é só no estado do Rio de Janeiro, não. Infelizmente, as secretarias de segurança pública têm esse, eu não sei o porquê, de comunicar, de dar uma publicidade muito extensa a operações que deveriam ocorrer de forma sigilosa. Sim, mas também é inevitável fazer uma operação do tamanho de algumas que foram feitas. Por exemplo, você não vai fazer uma operação no Complexo do Alemão, né, que é uma operação enorme, com absoluto sigilo. Não tem problema. Em alguns casos é necessário sigilo, mas uma operação como essa, não tem problema você comunicar, desde que você tenha estratégia para prender os bandidos. Afinal de contas, se você comunicou e você vai entrar lá daqui a 15 dias, você sabe exatamente quais são as portas de entrada e de saída. Por algum lugar eles vão ter que sair. Então você tem que trabalhar com inteligência para prender os bandidos. O problema não é comunicar, o problema é dar um aviso prévio e não fazer nada para prender esses bandidos que estão aterrorizando as cidades do interior do estado e da Baixada Fluminense. Outra coisa que a UPP erra, e aí não é a UPP, mas é uma visão de governo, é que você tem a concentração muito grande de um efetivo policial dentro das unidades de polícia pacificadora, enquanto os batalhões que atendem as outras regiões têm um efetivo muito pequeno. Por exemplo, você tem diversos batalhões no interior do estado que você tem um policial para 1.600 habitantes, um policial para 1.200 habitantes. Aí você tem uma UPP no Rio de Janeiro, na comunidade, por exemplo, da Providência, que você tem um policial para 24 moradores. Então, enquanto você dá praticamente segurança particular para alguns,
você deixa o restante do Estado descoberto. Porque a polícia, o governo abriu concurso para a polícia apenas para preencher as unidades de polícia pacificadora. O tempo vai passando, tem gente que já não está mais entre nós, tem outros que se aposentam. Então, o efetivo dos batalhões do interior... exatamente só para as UPPs. Então, o que acontece no interior, não está tendo essa renovação do efetivo policial. Então, o que está acontecendo é exatamente isso. Um policial para 1.200, um policial para 1.000, um para 1.600. Então, o que precisa acontecer é uma distribuição melhor desse efetivo policial, porque eu não acho que existam cidadãos melhores do que outros cidadãos. Eu não acho que existe gente que merece uma política de segurança melhor para elas e outras que merecem um desleixo na política de segurança. A política de segurança boa é aquela que tem que ser boa para todo mundo. Não adianta fazer agora como estão fazendo na Copa. Inclusive migrando policiais. Inclusive daqui, de Campos, da região do Norte Fluminense. Eles estão levando os policiais todos daqui para trabalhar no Rio de Janeiro por causa da Copa. Vão fazer a mesma coisa depois nas Olimpíadas. E o pior, ainda teve uma audiência pública sobre isso na Assembleia Legislativa. Muitas vezes esses policiais se deslocam com dinheiro do próprio bolso. Não tem lugar para ficar. Não tem lugar para ficar. Então é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. Então não se trata de ser contra o PP. É apenas a maneira como ela vem sendo implementada que não está correta. Perfeito. Até porque, Cláudio, você sabe que ninguém resolve problema de segurança pública só com presença policial. Você resolve isso com projetos educacionais, você resolve isso com programas sociais. É isso que a gente vai conversar no próximo bloco. É isso. Eu estou aqui com a deputada estadual Clarissa Garotinho, nós vamos ao intervalo e já voltamos.